Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer um vídeo para vocês, um tutorial de como fazer o forro drywall sozinho. Casa de telhado de madeira, não tem laje. Então aqui vou ensinar como fazer sozinho o forro drywall, do começo ao fim. Vou ensinar também a fazer o corte na tabica nos cantos e nas quinas, de uma maneira bem simples e fácil. Peço que continuem se inscrevendo no canal, prestigiando o nosso canal, compartilhando com todos os seus amigos, né? Uma forma simples de construir e construir sem experiência, de maneira simples e fácil. Sigam também nossa saga, né? Da construção completa dessa casa, desde a fundação até o acabamento. A altura que vão ficar os furos que seguram a tabica. Então, o laser tá lá, desligamos o laser e ficou o lápis, que eu fiz todo com régua. Agora é só seguir o lápis e furar para pôr as buchas. Todos os furos, todas as buchas já no local. Agora medir, dobrar e colocar as tabicas. A primeira peça que eu vou colocar vai ser aqui da quina, porque na mesma peça eu já vou dobrar a quina e dobrar os dois cantos. Então daí fica uma emenda ali na tabica e uma emenda ali. Mas eu faço essa aqui já com uma peça única. Vou mostrar para vocês. Então aqui é onde vai ficar a primeira dobra. Eu medi 38 até o risco do meio. O risco do meio é onde dobra. Ele dobra bem nessa partezinha de cima aqui. Esse é um canto, então ele dobra nessa partezinha de cima. Conta-se pelo meio, 2 para cada lado, e daqui a pouco eu vou fazer o corte. Do meio exato, que é a distância da parede até a quina, eu tenho 113,5. A quina é diferente. A quina, em vez de ser meio para cada lado, avança 2 e mais 2. A dobra vai ser nesse branco, na verdade. Vai dobrar esse e esse. São os que vão dobrar. Então na quina você avança à medida que você precisa, mais 4, e faz dobrar no meio. Com 2, já mostra o corte. E aqui na frente, depois com 114, vai ter outro. Mas esse eu vou esperar para riscar, para eu ter certeza se o 114 vai ser do meio ou o 114 vai ser daqui. Mas provavelmente vai ser daqui. Mas esse eu vou ter certeza daqui a pouquinho, depois que eu dobrar aqui. Então, aqui a parte da quina, só vai tirar essas 3 pecinhas daqui. Faz um corte aqui, um corte em cima, um corte na diagonal, outro corte na diagonal aqui e tira. Tira esse losango certinho e tira 2 triângulozinhos daqui. Na hora de dobrar, é só dobrar a parte reta por cima da meio esquadro, que aparece por baixo é meio esquadro. E no canto é o contrário. No canto que dobra é a parte de cima, né? Tira um pouquinho mais de peça no canto, tira todo esse meio, tira 3 triângulozinhos. Quando vê ele aberto, o corte, ele é assim. Esse aqui eu abri e fechei umas 3 vezes, vou ter que arrumar esse cantinho aqui, senão vai ficar feio. Vou arrumar ele com o alicate e já vou dobrar de novo. Então agora a peça dobrada no chão. Essa é a vista de cima. Isso aqui é o que vai na parede. A chapa vai por aqui, a chapa de drywall parafusada, né, por baixo. Vou pôr ela na parede e mostrar para vocês. E essa aqui
é o canto. Agora eu vou medir. Então, como eu falei para vocês, eu não tinha certeza se eu ia medir do risco do meio ou do risco de fora, mas é do de fora, porque eu preciso da parede para cá. Então, quando eu medi de lá, veio 103,5 até aqui. Avancei 4 que deu aqui e a dobra vai no do meio. Então aqui, agora, eu vou contar 114 daqui para cá, para fazer o outro canto. Agora, medido onde vai ficar o outro canto, vou mostrar como que eu risco. Eu tenho um esquadro que eu já fiz a marcação nele de 2 centímetros. E ele é um esquadro onde o cabo dele tem exatamente 4. Então eu coloco ele no meio. Tá? O meio é o risco maior ali. Seguro ele aqui. E risco pelos dois lados do esquadro. Vocês não viram, mas eu risquei por aqui e risquei por aqui. Já faço aqui o risco exato onde eu vou cortar. Esse risco que é o do meio, eu não preciso cortar ele. Ele vai sair, ele é o último corte, na verdade eu preciso cortar, eu não preciso cortar aqui em cima. Esse aqui é o último corte que eu vou fazer. Aqui vai ser uma peça bem inteira. Então eu vou fazer todos os riscos que eu faço para depois mostrar para vocês. Então esses são os riscos que eu faço. Aqui deu a medição de 114. Eu desço esse risco para cá. Desço 4 riscos ali embaixo. 2 eu vou cortar, que são esse, o primeiro e o segundo. O terceiro, o quarto e o segundo só servem de indicação da onde que eu vou começar o meio esquadro que eu tenho que fazer aqui. Vou fazer os cortes retos e já mostro para vocês. Então primeiro os cortes retos. No primeiro e no terceiro, e agora eu vou fazer 2 cortes diagonais, um aqui para tirar o primeiro triângulozinho e outro aqui para tirar o segundo triângulozinho. Eu fiz os 2 cortes em 45 graus, saíram os 2 triângulos. Então até agora foram 4 cortes, 2 retos e 2 diagonais. Os próximos 2 que eu vou fazer vai ser começando na parte branca aqui, desde baixo até em cima. Então vai ser um corte só. Eu vou cortar essa linha aqui, mas começo desde a parte branca lá embaixo. Então eu tiro aqui e tiro aqui também, onde não tem risco, mas ele vai subir reto aqui. Então agora foi o risco, o corte número 5 e o corte número 6, que eles saíram desde aqui de baixo e foi de uma vez só até aqui em cima. Então já foram 6 cortes. Agora eu dobro essa parte aqui para cima para fazer o corte número 7, que é em diagonal, o 8, que vai ser desde aqui até aqui para tirar esse retângulo todo, e o último vai ser o 9 aqui. Então agora só a peça dobrada e vamos para o corte 7. Então, o sétimo corte é em 45 graus, esse aqui. Aqui é onde a peça vai dobrar. Agora eu dobro ela. Então agora foi o corte 8, que eu fiz filmando, mas sem filmar. Então, numa vez só, saí daqui e fui até lá. O corte 7 tinha sido um pouquinho antes, que é essa diagonal aqui. Dobro um pouquinho para lá para eu conseguir cortar e tirar essa peça de uma vez só. Corte 7 essa diagonal, corte 8 sai essa peça de uma vez só, e o corte 9 é esse último aqui, bem no esquadro, que é ele que vai terminar. Então esse foi o corte 9, dobra a peça aqui, pronto, fica certinho uma quina. Vou usar as duas mãos só para dar uma apertadinha aqui, para a quina ficar certinha, tá? E daí mostro ela instalada no local para vocês. Mas aqui tá a peça, com uma quina e 2 cantos, uma peça única. Beleza? Vou pôr ela no lugar e já mostro para vocês. Então agora a peça
tá no local, mas não tá colocado ainda. Só coloquei 2 parafusos, um aqui e o outro aqui. O que eu faço? Eu marco a direção da bucha e furo com um prego e martelo. Fura bem facinho, tipo aquele ali. Vou marcar a direção da bucha e furar. Tem uma bucha aqui, que é aquela ali. Vou marcar a direção e furar. O furo eu faço exatamente no meio aqui, a 1 centímetro. Essa parte tem 2. Faço com 1 centímetro exatamente no meio. Ou seja, o meio daquele canto da tabica vai ficar exatamente no meio da linha. Então ela fica bem nivelada. Vou fazer os outros aqui e já mostro para vocês. Então assim, furo com o preguinho, marco onde é a bucha bem certinho, furo com o preguinho bem no meio, e daí coloco o parafuso. Depois de instalada, a peça fica assim. Então é uma peça única de 3 metros, como vocês viram, com uma quina e 2 cantos. Por baixo, o canto fica assim, em 45 graus. A quina fica assim. O outro canto. Beleza? Fazer as outras peças agora. Então medi essa parte. Esse que eu preciso aqui, 158,5. Então vou deixar ele com 160,5, porque 2 vai ser para ele encavalar por cima daquele ali. Feito um encaixe também. Então vou mostrar. Então aqui vai ser o próximo corte. Como eu falei para vocês, 160,5. Eu vou tentar colocar esse aqui para filmar fazendo o encaixe, né? Para ficar bom. Só um pouquinho. Nada. Sempre isso. Nunca tá filmando. Já fiz 4 cortes aqui. 6 cortes na verdade. E parou de filmar. Agora vocês vão ver o 7º corte. Dobro um pouquinho para lá. O 8º corte. Sai a peça inteira. E o 9º corte. Fiquem tranquilos. Tem mais 2 cantos. Vou tentar fazer a filmagem correta. Então, depois de dobrado, né? Esse canto vai ser aquele canto lá. Como eu falei, aqui ele tá 2 centímetros maior. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar um quadrado aqui, daqui para baixo. Vou tirar essa parte, um T. Vou tirar essa grossinha aqui e vou tirar essa fininha. O que vai ficar é o L de cima. Esse e esse aqui, que vão por cima daquele que tá lá. Então é só tirar aqui que dá o encaixe certo. Só que para não fazer medido, eu encaixo ela lá e risco. Então eu encaixo ela lá. Ela tá só com o prego no buraco dela, certinho já. Aqui em cima ela fica apoiada por cima da outra. E agora eu risco certinho onde eu vou precisar. Entendeu? Agora eu sei que eu vou tirar toda essa parte, toda essa parte, toda essa parte. Tudo isso que está riscado vai sair para ela encaixar certinho por cima. Vai ficar só a parte de cima e a do canto da parede. Então voltando aqui para baixo, vou tentar
filmar e cortar. Então, é um corte exatamente aqui onde a gente riscou. Um corte aqui, esse em diagonal. Ele até não precisa fazer se dobrar a parte de cima ali, mas não tem problema fazer. Termina esse aqui até em cima. E agora este aqui. Beleza? Fica este encaixe. E agora a peça parafusada no local. O canto fica ali em 45. Essa parte que está aberta aqui onde vai a chapa, ela não aparece. Depois vai acabamento, né? Também com massa de drywall. Então essa parte de baixo aqui, primeira, reta, perpendicular à parede, ela paralela à parede, na verdade ela não aparece. O que aparece é a de baixo. Então, aquele ali é o encaixe reto e o encaixe dos cantos. Beleza? Vou fazer igualzinho nos outros dois. Vou medir dali até o canto, deixo 2 centímetros a mais para encavalar em cima dessa. O que sobrar lá, a mesma coisa. Meço ali até o canto, deixo 2 centímetros a mais para encavalar em cima dessa. E depois aqui vai ficar uma parte reta, onde eu vou fazer apenas ela indo por cima das duas que já vão estar. Tá? Já mostro para vocês. Então, mais uma vez, vamos mostrar o corte aqui para vocês. Com apenas 9 cortes. Então, primeiro, ou tanto faz, pode ser o terceiro ou o quinto, mais uma diagonal aqui. Um corte reto aqui no terceiro risco. Um corte reto no primeiro risco. Outro 45 graus. Entre o segundo e o primeiro. Sobe reto agora nesse corte aqui até lá em cima. Então foi o quinto corte. O sexto corte também é inteiro até lá em cima. Dobra essa parte para cima com cuidado para não se cortar. O sétimo corte vai ser a continuação dessa diagonal, vai ser entre esse e a dobra aqui em cima. Quando você corta, ele já dobra. Essa vai ser a dobra, né? Só que agora dobra um pouquinho pro lado de lá. Pra gente conseguir fazer os últimos 2 cortes, que é o sétimo corte nessa linha reta aqui, para tirar esse oitavo, na verdade, né? O sétimo já foi. O oitavo nessa linha reta aqui, tira essa parte inteira e vai sobrar apenas aquele ali, que é o nono corte.
O nono e último, exatamente aqui que dobra para terminar o encaixe. Por baixo ele vai ficar assim. Beleza? Então, feito o último canto, no final vai ficar uma emenda ali, então é só medir, aí deixa 4 centímetros a mais e faz um encaixezinho reto com 2 centímetros para cada lado. Colocado no lugar, em vez de colocar uma com 1,45, eu coloquei duas, e aqui eu fiz um encaixe em 45 graus. Furei ela ali no meio com essa ferramenta que já é para unir perfil. Então, em vez de cortar uma inteira com 1,45, usei 2 pedaços que tinha de 1 metro e de meio metro. Da tabica nada aparece, tudo isso fica coberto pela placa. A única parte que aparece é a parte de trás, e a parte de trás ali vai ficar um encaixezinho em 45 e aqui 2 encaixes retos. Fora isso, esse canto é o canto da suíte. Aqui vai a cama nessa parte, e a cama, nossa cama é uma cama com guarda-roupa embutido. Então aqui fica um armário de fora a fora na parede. Então nada disso aparece, na verdade. Mas mesmo que aparecesse, mesmo que fosse uma sala, se vocês forem fazer, pode fazer tranquilo esse final aqui, porque da tabica, como eu falei, só aparece a parte de trás. Tudo isso que está aparecendo aqui na tabica, nada disso aparece, tudo fica escondido pela placa do gesso acartonado. Muito bem, a próxima etapa, colocar os perfis, 60 centímetros cada um, nos cantos aqui, como é tabica, a norma diz que tem que ter 1 a 30, então tanto ali quanto aqui, né, ele dá 30 do primeiro, e daí esse é 60, e daí 60, 120, né, 180, e assim sucessivamente. Lá também dá 30 do último aqui. Beleza? Depois de colocado os perfis, só colocar os reguladores a cada 1,20 m no máximo. Então entre aqui e aqui tem 1,20, entre aqui e aqui tem 1,20, lá fica bem menos e ali fica bem menos também. Aonde ele não tem onde fixar aqui no meio, eu faço um Y para ele poder descer reto. Então são os 4 aqui, ainda não fixei lá na madeira, né? Eles são um Y, e daí fixa lá na madeira, tá? Sempre no caibro firme, porque se eu fosse subir com ele reto, ele ia dar numa ripa lá, então daí não ia ficar forte, né? Assim fica bom. O restante eles dão todos no caibro. Aqui fica bem alto, ficou com 1,35 m para pegar lá em cima naquele caibro, porque se eu coloco nesse aqui ele ficaria com mais de 1,20 aqui. Na verdade não ficaria com mais de 1,20 nesses daqui, mas ficaria nesse. Então, para seguir o padrão, já subi com todos lá em cima. Beleza. Então, seguindo o vídeo de como fazer o forro sozinho, fiz 2 instrumentos. Esse aqui
para quando for o lado do topo da placa. Ele corre em duas canaletas assim, na perpendicular, e esse aqui para a lateral da placa. Depois eu vou filmar eles fora aqui para vocês verem. Então, sobe, encaixa eles ali e depois parafusa um lado. Parafusei todo aquele lado ali. Todo ainda não, né? Falta um tanto aqui. Quando eu chegar aqui, tiro esse, parafuso em volta, tiro esse e parafuso os do meio. Beleza? Depois eu vou tentar filmar uma inteira colocando ali em cima para vocês. Então aqui as duas engenhocas. Essa aqui eu vi na internet, né? Uns usando ela, então eu só copiei, mas mesmo assim eu tentei pôr só com essa, eu não consegui segurar a placa da forma que eles fazem. Os caboclos são muito fortes, né? Um lado segurando e eles conseguiram parafusar. Falei, meu Deus, eu vou ter que ter mais um. Daí eu vim aqui, dei uma analisada na perpendicular, como que eu poderia fazer, e fui lá, segui quase o mesmo detalhe, só que ela corre assim, né? Essa parte de cima lá, e aqui segura a placa por baixo. Aí deu certo. Uma segura o topo, a outra segura a lateral, e eu tenho força para lá do outro lado segurar, ajeitar ela onde precisa, né? Colocar ela no esquadro certo e parafusar. Aí ficou show de bola. Então um pedaço menor, eu trouxe também essas tábuas de pinos, elas têm exatamente 2,5. Meu pé direito aqui ficou com 2,53, né, agora, depois do rebaixamento. Então elas dão bem certinho para ajudar a apoiar no canto também. Agora é só subir, ajeitar no local e parafusar. A próxima eu vou colocar o celular para filmar uma peça inteira para vocês verem colocando. Então agora eu vou pôr uma inteira, já posicionei aquela ali a 1,20 daqui e já posicionei aonde vai parar o topo da outra. Elas têm que ser intercaladas, né? Então a outra vai vir daqui até esse aqui. Depois vai um pedaço aqui no canto e outro lá no outro canto. Ela sempre tem que ir fazendo amarração. Então tá posicionada já bem certinho onde vai ficar o topo e onde vai ficar a lateral. Vou posicionar a câmera para ver se eu consigo filmar. Nossa, que 1,20 foi esse que não deu certo, gente? Mediu 1,20 igual o meu nariz, pelo jeito. É. Notei que tem que ser mais de 1,20 porque pôr 1,20 aqui na ponta e depois puxar ela. Vamos de novo.
Eita. Jesus! E como eu falei pra vocês, eu vi gente na internet colocar isso segurando com uma mão. Juro por Deus. Com duas pernas mecânicas ainda. Levantou a placa, segurou com uma mão e parafusou com a outra. Pelo amor de Deus, eu não quero nunca encontrar um cara desse brabo na rua. Jesus do céu. Uma força sobre-humana. Andando em perna mecânica, 3 metros de altura, pegou uma placa, levantou, segurou com uma mão, colocou no lugar que quis e parafusou com a outra. Deus o livre. Parabéns. E aprendi muito com ele ainda. Só não aprendi ter a força que ele tem para pôr a placa lá em cima. E vou ter que soltar e arrumar ela, que ela tá fora do lugar ali. Vou melhorar um pouco esse suporte para quando encostar já ficar no meio, porque ali se ele encostar ele vai ficar muito para cá. Então essa aqui vai ser a solução. Um toquinho de 2. Agora eu vou só colocar ele ali, mas depois eu vou pregar, porque quando eu encosto a placa lá, ela não daria.
Agora com o toquinho vai dar. Na hora que eu encostar, ela vai ficar no meio bem certinho. Vamos soltar e parafusar novamente. Agora parece que sim. Agora sim. Terminei de pôr as placas. Junto com as placas já pus os 2 spots. Depois só pôr no lugar na hora do acabamento, depois da pintura. Não é fácil. Já falei isso olhando os vídeos. Parece bem simples. Não é extremamente complicado, mas não é fácil também não. Mas dá certo. Basta dedicação e um pouquinho de estudo. Estou fazendo o acabamento e o tratamento de junta. Aqui foi uma de mão, depois lixar e passar mais uma.
Aqui foi lixado a primeira demão e já passei a segunda demão de massa. Então depois só lixar e pintar. Então assim que ficou o forro. Aqui já tá com a pintura. Não mostrei pintando para vocês, mas aqui já tá a pintura. Já está tudo bonitinho. E ele ficou assim, com as luminárias e bem acabadinho. Até a próxima.